Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. E hoje, na nossa segunda aula do Caminho Universo, no nível Universo 2, tá? Vimos na aula passada um pouco, né, sobre os conceitos de física quântica. E a gente viu que um grande termo que gera muito ruído, né, coachings quânticos, aí fora, é o observar a realidade, né? Aí falam, citam muito as, a gatinha aqui. A gatinha fez cirurgia, tá ali no papelãozinho, fez um barulhinho. Mas vamos continuar. O observar a realidade é um termo que gera muita discussão. Aí os coachings quânticos citam logo o experimento da dupla fenda e aí começa a bagunça, né? Então, foi dito muito sobre isso na aula passada. Certamente vocês assistiram. Então, vamos trazer o que é observar a realidade e discutir isso um pouco mais, tá? Então, sejam bem-vindos à aula da perspectiva da realidade. E a primeira pergunta que a gente faz quando a gente escuta isso é: o que é realidade, né? Vamos lá um conceito aí da internet, do dicionário, na verdade. Realidade, característica ou particularidade do que é real, tem existência verdadeira. Aquilo que existe verdadeiramente, circunstância ou situação real, a verdade. Sua vontade se tornou realidade. Esse final é até perigoso para os coaches, hein? Então, vocês estão notando algo que eu notei também? Que um conceituar a realidade é algo bem difícil, né? E é mesmo, tá? Então, eu vou daqui a pouquinho passar um vídeo para vocês, que vai ser uma verdadeira aula. Aí depois a gente vai conversar mais um pouquinho. Mas reparem, vocês, como consciências, tá? Como é que vocês experimentam a realidade? E aí eu vou ler um conceito aí de sensor, muito ligado à indústria, tá? Ó. Um sensor é um dispositivo que responde a um estímulo físico-químico de maneira específica e que pode ser transformado em uma outra grandeza física para fins de medição e ou monitoramento. Então, o que é isso? Pô, eu preciso medir a temperatura dentro de uma tubulação. Então, vou colocar um sensor esse que vai fazer alguma leitura ali, química ou física. Sensor esse que vai converter aquilo em sinais elétricos esses que vão chegar a um aparelho que vai decodificar esses sinais elétricos em uma informação visual, por exemplo, né, para o usuário poder interpretar aquilo, ou mensurar, registrar. E será que no nosso corpo, tá? Falando nós como consciências aqui humanas agora, a gente não utiliza, a gente precisa, nós somos, entre aspas, escravos dos sensores para poder interagir com a realidade? E para isso agora que eu convido vocês, se vocês, até recomendo, é curtinho, acho que são uns 8 minutos, tá? Faça uma pipoquinha, bota no telão, ó, Academia Universalista na TV, legal, hein? E assiste até com sua família, tá? Esse pequeno vídeo. Então vou passar aqui, eu ia inicialmente passar aqui pequeno e assistir com vocês, mas deu um probleminha técnico, tanto que eu estou regravando essa aula. Então vou jogar em tela inteira para vocês, com áudio original, e depois eu volto aqui para a gente conversar, tá bom? Até já já. Bom vídeo. Posso te fazer uma pergunta séria? Aonde você está? Na frente de um computador? Em um corpo? Numa casa? Numa cidade? Num planeta? Você está apaixonado? Tem alguma dor? O que são essas coisas que você vê e sente? Para que tudo isso? Aonde você está? E por que você está aí? Se você realmente pensar nisso, fica claro que a resposta para essas perguntas inclui a resposta para qualquer outra pergunta possível. E a única coisa impedindo-nos de encontrar a resposta é a maneira como percebemos a realidade. Porque se nós pudéssemos vê-la como ela realmente é, então nós saberíamos com certeza de onde viemos, o que nós somos, para onde vamos e por que tudo acontece. Então o que acontece na maneira que nós percebemos que nos impede de saber? O que está nos mantendo no escuro? Ok, vamos começar por aqui. Isso é a completa realidade. O que nós pensamos como outras dimensões, um potencial imaterial. Tudo o que está escondido de nós, nosso futuro, o que nós queremos sentir, mas não podemos, o que nós queremos saber, mas não sabemos ainda. Por alguma razão, nós não sentimos nada disso. E então, para nós, é como se isso não existisse. E o que é tudo isso?
prazer ilimitado, existência sem limites, completa percepção e conexão com a força que constrói e guia o universo material, onde nós estamos. Isto somos nós, uma caixa fechada com 5 pequenas aberturas para o que nos cerca. E ainda que tenhamos estes 5 sentidos para determinar o que é real e nos guiar, nenhum deles funciona de uma maneira capaz de sentir qualquer coisa aqui fora pelo que realmente é. O problema é que aqui é onde nós realmente vivemos. Porém, só experimentamos o que encontramos lá dentro. E o que encontramos lá dentro é percepção limitada, isolamento, prazeres fugazes e todo tipo de problema que causa sofrimento. Por que não experimentamos o que está aqui fora, ao invés do que está aqui dentro? Quando alguma coisa vinda dessa total realidade nos chama, nós achamos que sabemos o que é, mas nós nunca assimilamos a coisa em si. Ela, na verdade, nunca entra na caixa, porque os sentidos não são, em realidade, aberturas. O que está fora da caixa atinge um tipo de resistência, uma tela ou uma barreira, como um tímpano, uma retina, uma papila gustativa, ou um nervo que interpreta o que está do lado de fora e então dá a ela uma identidade e um significado de acordo com o efeito que essa coisa desconhecida possa ter sobre a caixa. Porém, a interpretação que o sensor nos dá é completamente limitada à maneira com que ele é programado. O programa não nos diz o que a realidade exterior, objetiva, realmente é. E ele a reduz, tornando-a outra coisa de acordo com as suas regras, e todos os nossos sentidos funcionam exatamente baixo o mesmo programa. Então, quer seus olhos usem um microscópio eletrônico ou o telescópio espacial Hubble, o que você definitivamente verá será uma imagem subjetiva, determinada e controlada pelo programa. E o que exatamente é o programa? Ele é chamado egoísmo, preocupação própria. Como isso me afeta? O que eu ganho com isso? Em outras palavras, é a vontade de receber. A caixa é uma máquina, e a entrada, um desconhecido sem forma que é processado através de um programa interno, e a saída da caixa é a nossa realidade. Mas essa não é a verdadeira realidade, é apenas como ela aparenta para a vontade de receber. Porque aqui fora, tudo opera de acordo com um programa diferente, universal, que somente cria, sustenta e direciona. Ele não tem nenhuma preocupação própria e, portanto, nenhuma limitação. Ele é altruísmo incondicional, a lei geral do universo. A força benevolente e única por trás de toda a natureza e existência. É a coisa que dá a você sua vida. Esse é o polo completamente oposto ao da caixa. É como comparar o Big Bang com um buraco negro. Ele é tão diferente da razão por trás de tudo o que nós sentimos, queremos e fazemos, que enquanto nós medirmos a vida através dos 5 sentidos e da vontade de receber, nunca conheceremos nossa verdadeira natureza, a natureza da realidade ou o propósito de nossas vidas. O fim. Você não acha mesmo que esse é o fim? Acha? Porque isso significaria que a vida foi criada para ser cruel e sem sentido. E mesmo se às vezes ela parece assim, como nesse instante, há um ponto dentro de você que tem certeza que há uma maneira de sair dessa existência limitada. E existe, mas tudo depende de como você deseja. Quando a necessidade de sair da caixa finalmente se torna forte o suficiente, um tipo diferente de desejo aparece, como um pequeno ponto na nossa consciência. E a única coisa que ele quer é estar diretamente conectado com um programa de fora da caixa. E uma vez que esse ponto de desejo é acordado, se você souber como desenvolvê-lo, ele vai crescer para se tornar a base para um novo sentido completamente não físico, que pode perceber a realidade maior e até mesmo o pensamento da força por trás dele. E como isso é possível? Isso é possível porque há um princípio de natureza não física chamado equivalência de forma. No mundo físico, você pode pegar duas coisas que são bem diferentes em forma e qualidade e colocá-las perto, uma da outra no espaço e dizer, elas estão perto. Mas aqui fora, não há espaço, não há tempo. E não existem objetos separados como no mundo físico. Aqui fora existem apenas forças, campos de influência, graus variáveis de doação, que se assemelham ao pensamento por trás da lei geral do universo. No não físico, se as coisas têm qualidades diferentes,
elas estão distantes. Se elas têm qualidades semelhantes, elas estão perto. Porém, se elas têm exatamente a mesma qualidade, sentimento e propósito, então elas são de fato a mesma coisa. São inseparáveis, aderidas. Então essa qualidade oposta, egoísta dos nossos 5 sentidos, bloqueia a nossa percepção, nos dá a experiência de separação, isolamento e constante falta. Mas aquele ponto embriônico em seu coração é inconscientemente similar em qualidade e sentimento com o mundo não visto. É intimamente conectado e entrelaçado com ele. E quanto mais forte é o seu desejo de transformar seu programa interior para ser como o exterior, mais perto ele leva você a conhecer e entrar nele. E para ver que cada coisa em sua vida, cada desejo, cada alegria, cada desapontamento, é na verdade a lei geral do universo, guiando a realidade para desenvolver e acordar você, para conscientemente chegar a um equilíbrio com ela, para que você possa receber o que ela mais quer lhe dar, a habilidade de ser exatamente como ela, de forma que o que ela sente, você sente, o que ela sabe, você sabe, e o que ela pode fazer, você pode fazer. Diga aí, sensacional. Esse vídeo é curto, mas eu acho que ele coloca de uma maneira muito clara que nós somos aquela caixa do quê? Dos nossos sensores, nossos 5 sentidos principais, que são os nossos sensores da percepção de realidade. Então, e quais são os nossos 5 sentidos principais? A gente viu, inclusive, isso no nível passado, né? Ou em algum nível passado que eu não me recordo agora. Eu acho que é a aula Quem Somos Nós, o que somos. É olfato, tato, audição, visão e paladar. São os nossos sentidos principais, além de outros sentidos, tá? Nós conseguimos sentir, por exemplo, temperatura, frio, calor, enfim, entre outros sentidos a mais. Mas esses são os principais. E como é que funcionam esses sentidos? Funcionam em cima de sensores, tá? Que são espalhados em todo o nosso corpo. No caso, ouvidos, né? Olhos, os sensores aqui, olfato, milhares, milhões de sensores, né? Aqui, ó, as papilas gustativas, né? A nossa pele com bilhões de sensores que detectam calor, frio, eletricidade, dor, etc. Então, nós temos um conjunto monstruoso, imenso de sensores que vão gerar o que? Correntes elétricas. E aí vocês podem ver aí dentro onde essas correntes elétricas vão caminhar em um circuito chamado sistema nervoso. Sistema nervoso esse, vocês podem ver nessa gif aí do meio, que existe o central e existe o periférico, tá? Periferia, as extremidades. Mas isso tudo leva para o nosso processador chamado cérebro para poder decodificar o que a gente está sentindo. Inclusive, fazendo aqui uma breve analogia a computadores, não sei se vocês sabiam, mas quando você vai rodar, por exemplo, algo como um dia chamam assim, entre aspas, pesado no computador, um jogo, ele requer muito de uma placa de vídeo, tá? É quem processa as imagens. E hoje, cada vez mais, as placas de vídeo estão até mais poderosas do que o próprio computador em si. Nosso cérebro não é diferente. Praticamente 1/3 do processamento dele é só para visão. Tá? Ou seja, 1/3 é dedicado só para o que a gente enxerga. Então, é muita informação que esse processador aqui, ó, decodifica ao mesmo tempo. Tá? E aí, mais uma GIF, só para ilustrar as sinapses, né, as trocas químicas que geram correntes elétricas aí nos nossos neurônios. Neurônios esses, galera, que não só existem no cérebro. Intestino tem neurônio, coração tem neurônio, tem neurônio em várias partes, tá? Ali na esquerda, ali embaixo, né, representando a dor. Quando a dor, um receptor, um sensor, identifica a dor, a velocidade é tão alta que para a gente é instantâneo. O cérebro recebe a informação, processa e já aciona o que é necessário, né? A defesa, o combate a algum intruso, enfim. É algo impressionante nessa máquina. Agora, por que eu usei esse termo máquina? Porque a nossa consciência está vivenciando essa realidade dentro de uma máquina. E máquina essa com suas limitações, como a gente viu na caixinha. Então, falando em máquina, aí eu pergunto, o cérebro seria você? Você seria resultado, sua consciência é resultado de um conjunto aleatório de neurônios que gera o você? Ou seria o cérebro parte do mecanismo para você interagir com esta realidade? Né? Como eu chamo de um processador em um computador. Eu acho que é uma ótima analogia. Mas isso a gente vai se aprofundar no nível consciência 2, tá? E aí, por exemplo, olha esse videozinho aí. O rapaz está jogando realidade virtual, um jogo de sinuca, e ele termina perdendo o equilíbrio, ou seja,
É como se na mente dele, ao braço esquerdo, ele fosse se apoiar na mesa. Gente, isso é incrível, parece uma bobagem, mas repare, dependendo do grau de sofisticação, de como a informação está chegando até os seus sensores, você começa a confundir o que é real. Então, em algum momento ali, você estava tanto tempo jogando que você esqueceu que aquela mesa não estava ali e foi se apoiar nela. E aí o seu corpo real vai para o chão, né? E quem já teve experiência de jogar realidade virtual, é algo incrível, recomendo. Eu tive a oportunidade de jogar com um colega meu, um abraço para ele, Júnior, Ed, no PlayStation 4, um dispositivo chamado PlayStation VR. E eu digo a vocês, é impressionante a imersão, porque não é a imagem que vocês veem na sua frente. Você se sente realmente dentro do mundo. Você olha para o teto, olha para o chão, olha para trás do banco do carro. Inclusive o jogo de carro eu não consegui jogar em pé. Se você ir de pé, você está dentro do carro, vê o volante aqui, perfeito. Quando você acelera, o seu corpo instintivamente já responde a um suposto efeito de gravidade. Então quando o carro corria demais, eu tendia a cair, a tentar me apoiar no banco, que não existia. Então, enfim, é impressionante. E aí, cada vez mais, essa imersão vai levando a nossa proposta do filme Matrix, por exemplo. Então, aí, continuando nossos sensores, vou citar aqui algumas frases do Morpheus, que se você não assistiu Matrix, se você é chato ou chata, não, esse filme de pá, assista! Esse filme é uma obra-prima de filosofia, de ciência, de espiritualismo, de tudo. É um filme universalista, tá? Então, assistam, gente. Vamos lá, Morpheus. Já teve um sonho que você tinha certeza de que era real? E se você não conseguisse acordar desse sonho, como saberia a diferença entre o sonho e o mundo real? Boa pergunta. E aí ele continua. O que é real? Como você define o real? Se você está falando sobre o que você pode sentir, o que você pode cheirar, o que você pode saborear e ver, o real são simplesmente sinais. E isso é sutil e profundo. Nossa realidade, isso a gente vai ver um pouco mais na próxima aula, depois dessa, né? É um conjunto de sinais, sinais esses que chegam até nós através dos nossos sensores. Daí a ideia de holografia, mas isso aí vai ver depois. Tá bom, calma, próxima aula. Então aí, ó, Morfeu de novo, eu lhe mostro a porta, mas é você que tem que atravessá-la. Sabe o que isso quer dizer, por exemplo, na nossa realidade? Quando a gente está falando de definição de realidade, quando você fala para uma pessoa, por exemplo, que é deficiente visual desde sempre, nasceu cega, você não consegue explicar para ela o que é verde, o que é vermelho, o que é azul. Ela vai até entender, cores são coisas que vocês que têm um sensor que eu não tenho, conseguem distinguir, mas ele não vai entender. Aí se, por exemplo, esse deficiente visual estiver sozinho em um local, sozinho, sem nenhum humano por perto, por mais que ele tenha escutado isso e ele comece a enxergar do nada, fora um choque violento que ele vai ter emocional, ele não vai entender o que é cor. Ele vai ver o verde, mas ele não vai conseguir associar que verde é aquilo. Você precisa experimentar, você precisa atravessar a porta da experimentação. Se vocês não assistiram ainda, assistam no YouTube, tá? Procurem lá. Salvo engano, o óculos se chama Echroma. É um óculos feito para correção de daltonismo. Então, pessoas que têm graus muito intensos de daltonismo, você coloca o óculos e você consegue enxergar como o normal, a maioria das pessoas enxergam as cores, né, nitidamente. Então, não tem jeito, de crianças a idosos, a maioria se emociona fortemente, chora, entra em choque, porque está vendo a realidade como nunca imaginou que pudesse existir. Imagina que você vê uma cor pela primeira vez. Você nunca viu essa cor, nunca. Né? Então é emocionante, recomendo. São vídeos bem motivacionais para você dar valor à sua vida. Então, falando de realidade, tá, desses sensores, o que é que os sensores estão nos mostrando? O que é que eles estão captando? Basicamente esses elementos aí, ó, a matéria, ondas e energia, tá? Então vou ler alguns conceitos que vão servir muito principalmente para a nossa próxima aula. Mas vamos lá, ó. Matéria é qualquer substância que ocupa lugar no espaço. Do latim matéria, substância física, é qualquer coisa que possui massa. É tudo que tem volume, podendo se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso. Tá? Sabemos até que existem outros estados da matéria, mas não vem ao caso agora, como plasma, etc. E aí você vê aí uma imagem mostrando algumas transformações de estados da matéria, como de sólido, líquido e gás. Aí, né, aí tem o nome das mudanças de estados, que você, acredito, espero que tenha aprendido na escola, se não, está aí, para você aprender. Né? E é onde a gente vê que dependendo do grau de energia, né, que gera uma vibração para aquelas partículas,
ele vai se comportar em um estado. Então, o estado gasoso tem muito mais de energia intrínseca do que o sólido, onde as partículas estão vibrando menos e estão mais próximas, tá? Menos energia cinética nas moléculas. E aí a gente vê, agora a gente vai aí para o conceito de energia, que formalmente o conceito de energia é a capacidade de algo de realizar trabalho, ou seja, gerar uma força num determinado corpo, substância ou sistema físico. Na física, a energia está associada à capacidade de qualquer corpo de produzir trabalho, ação ou movimento. Ou seja, energia seria uma capacidade, tá, daquele corpo gerar um movimento, uma ação, ou seja, de agir, de gerar um movimento. Movimento. A gente vai, na próxima aula, estou ansioso para chegar nela, porque a gente vai ver que daqui a pouco o conceito de energia em movimento pode ser um pouco diferente do que a nossa realidade chega até nós devido a essas percepções, tá? Mas vamos lá. Onda. O que seria então onda? Né? Para completar em matéria, ondas e energia. Onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo. Fisicamente, uma onda é um pulso energético que se propaga através do espaço ou através de um meio, líquido, sólido ou gasoso, com velocidade definida. O que é uma onda no meio? Você pega uma corda, né? Uma corda de violão. Você vê que ela gera uma onda estacionária. Estacionária porque ela não é que ela segue sem fim. Ela vai até uma ponta ou outra da corda, mas ela fica ali. E cada corda oscila, né, com uma frequência diferente, formando um desenho diferente, uma cristas diferentes, enfim. E no vácuo você vê aí as ondas, por exemplo, eletromagnéticas, que pode não ter meio nenhum, vamos dizer assim, né? A gente vai entender por quê. Talvez não seja bem sem meio nenhum, talvez não exista nada, né? Mas no vácuo as ondas eletromagnéticas estão aí. Onde vamos falar um pouco até sobre a questão das ondas eletromagnéticas, tá? Daqui a pouco. Mas a luz é uma onda eletromagnética. E o que é a nossa luz? O que a gente chama de luz? É aquela faixa de onda eletromagnética que os nossos sensores oculares conseguem captar. Porque existe muito mais cores, vamos chamar assim, comprimentos de ondas, que os nossos olhos não identificam, não detectam. Beleza? E aí uma perguntinha que eu faço aí embaixo. Energia seria somente uma propriedade da matéria, uma capacidade, ou um resultado da própria condição do campo naquele espaço-tempo? Que campo é esse, Rodrigo? A gente vai ver. E, gente, então é o seguinte. O que seria uma singularidade observadora? É você. Você é uma singularidade em que você observa. O que é isso observar? É enxergar, é medir. É igual o conceito da física quântica. Você é uma singularidade que você consegue medir através de seus sensores. Todos os seus sentidos, tá? Então você consegue medir, obter informações da realidade e levar para sua consciência. Você é aquela caixinha. E dependendo de uma caixinha para outra, tem as aberturas maiores, né? Sensores mais aguçados, mas todos nós somos caixinhas. Com mais furo, menos furo, mas enfim, todos temos uma limitação, né? A realidade fractal é essa. Então, parte do todo que está em repouso em relação a ele mesmo, momento zero, individualidade fractal. Somos o ponto de percepção. O que é isso? Muito mais para frente, a gente vai estudar uma curiosidade. Por exemplo, vocês já repararam que em um referencial, tudo no universo está girando? Tudo. Ah, Rodrigo, eu estou parado. Essa cadeira está parada. Não, em relação ao planeta, está girando, estamos girando. Ao Sol, estamos girando. Em relação à galáxia, estamos girando. Nós somos feitos de vários átomos que estão girando. Enfim, tudo tem um giro, né? Mas existe uma coisa, a única coisa em relação a você mesmo, que está parado, onde o momento é zero nesse universo, é você mesmo, tá? Então, isso é que é chamado de você ser uma singularidade, uma individualidade, né, observadora, nesse meio fractal. Então, você é o ponto de percepção. Então, a única coisa que está parado é você, em relação a você mesmo, e absorvendo, observando, tá? Através dos sensores o que está à sua volta e emanando também informação, tá? Então aí abaixo tem algumas gravuras só para inspirar e vamos dar sequência aqui. Conexão com as fontes de informações. Somos o todo contido em um ponto de infinitos pontos formando o todo. O que é isso? A gente viu muito isso na unidade passada. Olha aí o duplo torus, né? Como a gente vê no universo aí, nessa dinâmica, nessa geometria,
né, que define como a energia ou como tudo se manifesta. Então, nessa foto que foi até repetida no slide passado, olha esse pontinho aí no centro, tá? Esse pontinho, esse você, o que é uma singularidade? A gente vai ver isso mais para frente. Mas tudo que a gente define para você como singularidade é aquele menor ponto que você consegue interagir, tá? Que você consegue perceber. Mas certamente, se você conseguisse perceber além do evento horizonte daquela singularidade, você veria que a coisa ali dentro é muito maior. Que dentro daquele pontinho existem infinitos pontinhos. Então, lidar com o infinito, com esse conceito fractal, é muito complicado para a nossa mente, né? E a gente trabalhou um pouco esses conceitos, né, nas aulas anteriores. Então, olhem as escalas aí. Na esquerda, o micro lá dentro, ó. No meio aí é o indivíduo ali em cima da montanha, como social. E lá na direita, ó, uma galáxia representando um macro, né? Ou quem sabe, coisas muito grandes que a gente esteja, né, percebendo não sejam parte de tipos de consciências muito maiores em escala do que a gente imagina. Inclusive, essas três imagens aí refletem inspiração para o próprio desenvolvimento da arquitetura desse curso, que é um curso com sua didática, enfim, vocês já, se não viram, vão ver. Vou colocar até uns vídeos falando um pouco sobre isso aqui no próprio curso, tá? Como um extra. Mas o nível consciência aí, ó, é o micro. O nível social é a relação desse seu interno com o seu externo logo próximo, e o macro é algo bem maior. Então, isso reflete justamente a diferença, né, escalar do universo. E aí, para a gente finalizar a nossa aula de perspectiva de realidade, o que seria uma condensação do campo espaço-tempo-consciência. E que campo é esse? A gente vai ver na próxima aula. E aí eu vou colocar aí uma citação do conhecido já Nikola Tesla, onde ele diz o seguinte: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Olha que incrível. Ele falou massa? Não. Ele falou tempo? Também não. Ele falou só energia, frequência e vibração. E eu concordo com ele, tá? A gente vai ver que tudo é formado pela mesma essência, tá? E essa essência a gente consegue enxergar, definir com esses três parâmetros. E a gente vai ver isso na próxima aula. Na verdade, está errado aí, tá? Na próxima aula é a 3, não é a 4. Então, gente, a viagem do conhecimento continua. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem aqui o comentário, participem aqui. Olha o comentário da galera aqui na Academia Universalista, tá? Ou aqui no YouTube, enfim. Onde vocês estiverem vendo essa aula. E vocês, como perspectiva da realidade, eu acho que um grande objetivo dessa aula foi mostrar que nós não conseguimos lidar, como o vídeo mostrou muito bem, diretamente com a realidade. Nós somos o quê? Interpretações. Nossa consciência é fruto de sucessivas experiências de interpretação através de nossos sensores do que seja real. Mas a gente sabe, e isso não é ruim, gente. Isso é bom porque sempre vai ter algo a mais. A gente sempre vai ter o que descobrir. E esse é o nosso caminho, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem. Mas, como eu sempre digo, fiquem em paz. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Um abração. Valeu.